Bem, então, o exercício de aprendizagem dessa última parte que a gente viu, né? Exercício do 6 ao 10. Questão 6. Sobre a civilização grega da Idade Antiga, faz o que se pede. A. Como eram denominadas as cidades-estados na Grécia Antiga? Polis. Não tem muito o que discutir aqui, né? As cidades-estados, ou estados soberanos, eram chamadas de polis no plural ou polis no singular, tá? Descreva as características políticas dessas cidades. A principal era, cada cidade-estado era independente das demais, ela tinha autonomia e tinha soberania em relação às demais. Como é que ela surgia? As famílias ou tribos que tinham um parente ancestral comum se uniam, formavam a cidade. E aí definiu quem seria o governo deles, definiu quem seria a liderança política. Era só isso, tá? Mas a principal característica é essa questão da autonomia e soberania, ou seja, a independência em relação às demais cidades. 7. Sobre a cidade de Esparta, na Grécia Antiga, faz o que se pede. A. Indique o grupo social dominante em Esparta. Era o grupo dos espartanos, ou também chamado de esparciatas, né? Que eram os descendentes dos dórios, aqueles guerreiros que ocuparam a península do Peloponeso, que tinham formação militar, e esses espartanos, os esparciatas, eram os únicos que tinham direitos políticos lá em Esparta. B, por que esse grupo precisou ter um treinamento militar diferenciado? Porque eles eram pouco numerosos em comparação com os antigos habitantes, os zilotas, os aprisionados. E aí o que acontece? Como eles eram em menor número, eles precisavam desse treinamento especial para poder garantir o poder dominando os zilotas, quebrando a resistência dos zilotas, que por várias vezes se rebelaram contra eles, querendo tomar suas terras de volta. Questão 8. Leia o texto. Para auxiliar o educador, criou um corpo de jovens fortes, portando chicotes para infligir castigos quando necessários. Em vez de amolecer seus pés com sapatos ou sandálias, decretou que deveriam endurecê-los andando descalços. Determinou que usassem um só traje o ano inteiro, porque desta maneira suportariam melhor, não tem esse aqui, né? Suportariam melhor as variações de calor e frio. O prefeito ou cabeça de bando vigiava para que seu grupo não comesse demais nas refeições coletivas. Identifique quais elementos do texto permitem compreender que a forma de educação descrita se refere à cidade de Esparta, né? A menção aos castigos infligidos, que eles eram chicoteados, a menção ao fato de caminharem com os pés descalços, o uso de um só traje para suportar melhor o frio e o calor, variações do clima, né? Isso tudo mostra o treinamento duro que os espartanos recebiam, as crianças de Esparta recebiam. Inclusive, olha, assim, não faz parte do texto de vocês, mas uma expressão que até hoje se usa, quando alguém faz um treinamento muito duro, algo se não tem nenhuma vantagem, é só dureza mesmo, diz, olha, ele tá no regime espartano, está fazendo treinamento espartano. É nesse sentido, tá? É só cobrando mesmo para forçar mais. É isso aí. 9. A cidade de Esparta era caracterizada por um governo oligárquico. A. Defina um governo oligárquico. É aquele governo que é liderado, que é formado por um pequeno grupo social, geralmente as pessoas que integram determinadas famílias. No caso de Esparta, as famílias da nobreza, né, da aristocracia. Mas, de qualquer modo, o governo oligárquico é aquele que é controlado por um pequeno grupo de pessoas. B. Como esse tipo de governo de Esparta pode ser identificado com base na participação das camadas sociais na política? Bom, lá em Esparta, as instituições políticas eram a Assembleia e o Conselho de Cidadãos. A Assembleia, que era quem escolhia os integrantes do Conselho de Cidadãos, de anciãos, a Assembleia era formada por espartanos escolhidos entre os nobres. Já o Conselho de Anciãos, ele inclusive tinha dois reis, lembra a expressão diarquia? Dois reis. Esses dois reis, eles vinham exatamente das duas famílias de dórios mais poderosas, ou seja, dessa pequena, esse grupo pequeno de famílias que controlavam a política em Esparta. Questão 10. Leia o texto. Em seus primórdios, pelo que se observa nas fontes disponíveis, riqueza e poder militar estavam estritamente associados. Na maioria das cidades-estados, o controle da comunidade ficava nas mãos da classe guerreira, constituída por uma aristocracia de senhores de guerra que detinha o monopólio das ações militares.
Os membros desse grupo eram os melhores dentre os cidadãos pelo valor individual no combate, pelo brilho de suas posses, pela rede de alianças familiares que estabeleciam entre si e com a aristocracia de outras cidades. Com base na interpretação do texto, explique a participação da aristocracia, ou seja, as famílias nobres, no poder militar e político nas cidades da Grécia Antiga. Bem, os guerreiros vinham da aristocracia, né? E eram eles que recebiam o treinamento militar mais completo e tomavam as decisões sobre as ações militares que deveriam ser tomadas, né? E o controle político também era dessa aristocracia, porque o conselho de anciãos que exercia o poder político era formado dentre os espartanos que vinham da nobreza, inclusive com 2 reis das famílias nobres mais poderosas, beleza? Essa parte de exercícios fecha por aqui.